Pessoal, vamos falar aqui sobre esse treino de habilidades básicas no autismo, por que eu estou fazendo isso, e vou começar com motivação, com a história, né? Eu estou treinando uma pessoa muito querida que foi babá do Aquiles e eu estou treinando ela para ser a T do Aquiles. Enfim, né, as terapias vão chegando num custo muito alto e tudo, Aquiles precisa de uma intervenção mais intensiva, e aí eu fui e falei assim, não, que tal eu treinar uma pessoa, né, e aí veio na minha cabeça a questão de seleção de quem eu poderia treinar, com um curso que eu pudesse manter, e aí veio, gente, por que não eu treino a pessoa que sempre teve carinho pelo Aquiles, que foi babá dele, e aí nós decidimos isso. Aí eu falei assim, gente, ela tem que aprender rápido. Ela tem que aprender muito rápido. Porque não adianta eu vir com curso teórico em cima dela. E aí nasceu essa proposta de desenvolver materiais para ela, voltados para ela, para o Aquiles, para essa necessidade. E aí, como é que a gente está desenvolvendo, né? Todo esse treino, essa capacitação. Ela vem aqui em casa, eu mostro como tem que aplicar os programas para o Aquiles e eu desenvolvo caderninhos que ela sai com esses caderninhos, que são cadernos teóricos, que tem assim de 10 a 20 páginas, que ela vai... tá sem imagem. Gente, como é que tá aí? Me expliquem como é que tá a situação, se não tá funcionando, se o som... Me dê um feedback, tá bom, gente? Se tá tudo ok, se não tá... Porque qualquer coisa eu paro e volto à live. Mas vamos voltar aqui, se ninguém falar que não tá ruim, eu vou prosseguir. Vou prosseguir do jeito que tá. E aí, eu comecei a desenvolver vários livrinhos para ela, que ela leva depois da sessão aqui. Então, como é que é, né? Isso daí diminui muito o custo da terapia. Muito, 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 gente. Você treinar uma pessoa que tem interesse em aprender, mas não é, que é uma pessoa nível médio, uma pessoa que tem um nível médio, só tá funcionando o som, sem imagem, mas gente, tem gente que tá falando que tá sem imagem, outras falando que tá com imagem, aqui não, tá funcionando o som, mas tá sem imagem. Gente, tá todo mundo assim? Alguém tá me vendo? Alguém tá conseguindo me ver, gente? Fale aí, fale, Dani, estou te vendo. Dani, não estou te vendo. Dani, só estou te ouvindo. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tá com imagem, som bom. Ok, gente, então vamos prosseguir. Vamos prosseguir. Se vocês tiverem esse problema, sai da live e volta, que isso pode dar certo. Você sai do Instagram e volta, que a imagem volta. Então vamos lá prosseguir. Eu comecei a montar esse curso para ela e, por enquanto, o propósito é para ela mesmo. Então, eu vou chegar aqui e explicar para vocês esse passo a passo do que que eu tô fazendo com ela. Ela vem aqui em casa, eu ensino como aplico os programas do Aquiles e eu vou modelando ela. E nessa, eu vou explicando sobre certas questões da análise do comportamento aplicada. Então, por exemplo, hoje a gente começou com aqueles princípios básicos da análise de comportamento aplicada, que é o que eu vou conversar aqui com vocês, né? Eu mostrei para ela, eu montei esse livrinho, são vários livros, né? Já são 4 livros que eu já montei. Esse foi o primeiro que eu apresentei ontem para vocês, que é o treino para aplicação, a introdução. Então, eu chego aqui e mostro essas duas imagens. Vamos lá, vamos fazer um exercício. Essa cena daqui, para quem assistiu Piratas do Caribe, sabe que é aquela hora que o Jack Sparrow tá saindo correndo e tem um bando de gente atrás dele. E essa outra cena desse moço correndo. Gente, o que tem? Vamos fazer a seguinte pergunta, né? Olhando essas duas imagens desses dois homens correndo, é a mesma coisa? Eles estão fazendo a mesma coisa? O comportamento dos dois é igual? Me diga, falem aí no chat. Eles estão fazendo a mesma coisa? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o comportamento dos dois é igual? Então vamos lá, discutir sobre isso.
Eles estão fazendo a mesma coisa. Os dois estão correndo. A resposta é a mesma. Os dois estão correndo, ótimo. Mas o comportamento é diferente. Por que o comportamento é diferente? Porque o comportamento é uma composição. Quando a gente vai pela análise do comportamento, quando a gente estuda a análise do comportamento, a gente entende que o comportamento, ele não é só essa resposta, e sim essa composição. Ele depende de um antecedente e ele depende de uma consequência. Então, o comportamento, ele tem essa formação. Enquanto a resposta é uma resposta. Aqui, estão correndo, mas um está fugindo e o outro está fazendo exercício. Essa é a motivação. E aí tem essa questão, né? Um tá correndo, mas por que ele tá correndo? Ele tá correndo porque tem gente querendo matar ele. Que é o Jack Sparrow, né? Ele tá correndo ali porque tá vindo uma galera pra matar ele. E se ele não correr, ele morre. E aí, digamos que ele consiga sair. Ganhei o selo da Carla. Benitido, obrigada, Carla, por comprar o selo. Se o Jack Sparrow, ele saiu correndo, ele sobreviveu, que a gente sabe que ele sobrevive, né? Eu tô dando spoiler do filme, mas ele sobrevive a essa cena. Então, gente, se ele sobrevive a essa cena, ele entende que toda vez que um bando de gente sair correndo atrás dele para tentar matar ele, e ele sair correndo, ele tem grandes chances de sobreviver. Então, a próxima vez que vier um bando de gente saindo correndo atrás dele, ele vai correr. Porque no histórico dele, se ele correr, ele sobrevive. Ok, então esse comportamento está sendo mantido por ele sair, justamente isso, por conta dessa consequência. Ele viveu, aconteceu tudo ok, ele conseguiu se safar e pronto. E esse daqui o outro, né? Ele decidiu correr, enfim, se exercitar e tudo, colocou o tênis, se arrumou, toda essa questão. Ele tem que colocar o tênis, tem que colocar uma calça confortável, decidir qual vai ser a trilha lá que ele vai correr, saiu correndo. Aí terminou a corrida, aquela sensação de estar bem, cumprir, tarefa cumprida, nossa, como é bom fazer exercício físico, nossa, como eu queria ser uma pessoa desse jeito, né? Isso daí reforça o comportamento dele, se reforçar, né, ele vai continuar correndo outras vezes. Se for igual a mim, que detesta fazer isso, eu não vou correr mais. Por que isso é tão importante para a gente entender? Porque a gente está querendo ensinar habilidades para as nossas crianças. E a gente tem que entender essa complexidade do comportamento para conseguir ensinar para as nossas crianças repertório. Então, nesse momento que a gente começa a entender que um comportamento, para ele ser mantido, ele tem que ser reforçado, a gente começa a pensar em estratégias para que esse comportamento aumente de frequência. Então, a gente vai para o exercício que eu passei aqui. Vamos lá para esse exercício. Passei esse exercício aqui para ela. Digamos que sempre quando você fala para a criança corra, a criança começa a correr, imediatamente que deu o comando. E após ela correr, você fala parabéns. Vamos definir aqui a contingência? O que é o antecedente nisso daqui? Vamos lá para o antecedente. O antecedente é você falar corra. Você fala corra, aí a criança corre, então é o antecedente. A resposta é o quê? A criança correr. E a consequência é você dar os parabéns. Então a gente tem que começar a pensar dessa forma, em dividir esses comportamentos nesses três pedacinhos. Outra coisa também que eu coloquei como exercício, ele está tudo que a criança gosta, mas tudo mesmo, brincadeira, brinquedos, objetos, alimentos, pessoas, até pessoas, a gente tem que colocar isso que a criança gosta. Música, programa de TV, jogos, então é muito importante isso daqui. Então isso eu coloquei como esse exercíciozinho aqui no livrinho. Aí a gente chega, porque eu pensei assim, gente, não adianta eu ficar naquela teoria falando sobre análise do comportamento e blá, 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 blá. Vamos logo para uma coisa prática. E aí a gente chega no bendito unidade de ensino,
que é a tentativa. Quando a gente vai fazer um exercício com a nossa criança, a gente fragmenta. Independente de ser naturalístico, se é estruturado, o que for, tudo vai depender de alguns detalhes, mas no final das contas, a gente tem essa unidade de ensino que ela é muito importante. E, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente fala muito sobre aba 20 horas, aba 30 horas, aba 40 horas. Não adianta a gente ficar falando sobre essa quantidade de horas se a unidade de ensino desse terapeuta é baixa. Se a quantidade de oportunidades que ele faz, o número de tentativas, ele não consegue fazer muita. Então, assim, se uma hora um terapeuta fez ali 20 unidades de ensino, isso é péssimo. Então, assim, não, independente se é estratégia naturalística, se é um DTT, tem que ter mais unidades de ensino. Essa é a diferença entre um bom terapeuta e um terapeuta ruim. Então, vamos lá para a unidade de ensino para explicar. Vamos explicar o que é unidade de ensino. A unidade de ensino, basicamente, é o seguinte: a gente obtém a atenção da criança, a gente tem um antecedente, que é uma instrução, um estímulo, a ajuda necessária, o antecedente. A gente tem a resposta. E se acertar, a gente reforça o comportamento, registra, passa para a próxima tentativa. Se a resposta ela é errada, a gente vai usar uma técnica de correção de erro. Registrar a atividade e preparar para na própria tentativa terminar, né? Encerrar. Então, aqui a gente está com a tríplice contingência, o antecedente, a resposta e a consequência. Lembra que eu falei lá no início? Que isso daqui tem que saber, ó, na veia. E aí, gente, vamos conversar um pouquinho sobre cada passo desse daí, mas vamos falar de forma prática. Eu coloquei um programa do Aquiles para que ela entendesse melhor a AT do Aquiles, para ela que ela entendesse o que vem a ser essa tríplice contingência na prática. Então, vamos falar sobre esse programa do Aquiles. É um programa de imitação, de motores estáticos e dinâmicos, em discriminação. Eu vou recitar aqui para vocês. Está lá no grupo do Telegram esse programa. Todo mundo tem acesso, eu só vou atualizar, mas tá lá no grupo. E essa aula que eu tô dando para vocês, essa vai estar lá, essa primeira, né? As outras eu não sei o que eu vou fazer, mas essa primeira vai estar lá no site. Eu vou colocar lá no site para vocês terem acesso. Então, gente, como é que é esse programa? Qual é o objetivo a longo prazo desse programa? É que o Aquiles imite qualquer movimento dinâmico entre movimentos estáticos e movimentos dinâmicos. Vamos lá. É tipo, faça isso. Pá, pá. Pá, pá. Pá, pá. Dani, mas qual é o propósito disso? De imediato, pensando em criança, lembra aquela brincadeira que as crianças têm estátua? Que aí fica dançando, faz assim, pá, 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 e para. Pá, 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 e para. Então, assim, essas danças, essas brincadeiras, elas são muito importantes. A gente saber imitar o movimento, como parar também. Quando a gente vai querer ensinar dança, qualquer coisa, ela é composta de um movimento dinâmico e estático, dinâmico e estático. Então é muito importante essa habilidade. Ela é uma habilidade base para que ele aprenda outras habilidades. Por isso que esse programa foi selecionado. Então tá. Sabendo disso, eu vou contar agora para vocês. Então o objetivo é que ele chegue a fazer qualquer movimento assim. Lembrando que o Aquiles, meu filho, ele tem dispraxia e dificulta um pouco o movimento dele ser perfeito, essa imitação ser perfeita. Então a gente tem que levar isso em consideração. Se a criança tem alguma outra comorbidade, alguma outra coisa associada, ok? Levando em consideração tudo isso, vou falar agora, contar para vocês o antecedente. Vamos lá. O antecedente, eu tenho que estar munida com os reforçadores da criança, se for tangível, ou saber quais são os reforçadores possíveis, ter observado ali a criança, obter a atenção do Aquiles. Eu tenho que ser o sol dele naquele momento, ele tem que estar interessado em ter uma interação comigo, porque a imitação depende muito disso, eu tenho que ser atrativa para ele. Então eu tenho que obter a atenção dele,
tá ali com os reforçadores ou saber muito bem quais são os reforçadores que eu vou, os possíveis reforçadores, que reforçador só é reforçador se aumentar a frequência do comportamento. Se não aumentar, então é só um possível reforçador, né? Então eu vou estar ali com os reforçadores dele, os possíveis reforçadores, vou estar de frente a ele, ou de frente a ele, eu coloquei duas possibilidades, eu vou contar uma, que eu vou estar trabalhando, por exemplo, na frente do espelho ou com um videozinho que eu coloquei até lá no Instagram. Então eu vou mostrar aqui o videozinho para vocês, porque é muito difícil trabalhar imitação quando a gente não tem uma sombra. E é o que acontece muito com os pais, a gente não ter sombra, né? Então vamos aqui para um vídeo que eu gravei, ó. Aqui. Então é o seguinte, eu vou colocar o videozinho ali na TV de frente pra mim. Enquanto o vídeo tá ali tocando, eu vou ser a sombra dele. Então eu pego a mãozinha dele por trás, ele já sabe pra imitar. Mas ele, quando chega na hora do movimento estático, ele quer mexer. Então eu dou uma leve ajuda colocando a mãozinha dele na cabeça, pra ele seguir esse movimento. O vídeo, nesse caso, vai ser o modelo. Eu não vou ser o modelo, eu vou estar atrás dele. Mas o vídeo vai ser. Então vai estar ali tocando e ele vai estar imitando o modelo e eu vou estar fazendo isso. Outra possibilidade é fazer na frente do espelho com um delay. Então eu faço na frente do espelho e dou ajuda para ele se olhar na frente do espelho. Outra possibilidade é eu de frente para ele, eu faço o movimento e já dou ajuda. O problema é que nesse primeiro momento, esse programa ele é uma imitação simultânea. Então o ideal é que tenha uma sombra atrás dele para fazer que faça esse movimento de forma simultânea, ok? Então, visto isso, vamos lá rever essa questão do antecedente, né? Dessa primeira delimitação. A gente pode fazer com vídeo, a gente pode ter uma sombra, que é o ideal, que é uma coisa simultânea. E aí eu vou dar um modelo, eu vou falar um comando junto com o modelo. Eu gosto muito do comando faça isso, mas tem pessoas que gostam do comando faça assim, faça igual a mim, faça igual. Então cada linha, cada terapeuta tem o seu termo, tem o seu caminho. Eu gosto do faça isso porque eu aprendi assim há muito tempo atrás, né? Há muito tempo, gente, não é muito tempo, 2 anos atrás. Tô falando que é muito tempo. Ô, Jesus. É porque o tempo passa diferente pra gente, né, gente? Do diagnóstico pra cá, a vida dá uma chacoalhada que a gente não sabe mais nem muito bem o que é antes de ontem. É a vida, né? Então, eu falo, faça isso e mostro o modelo. Então, pá, pá. Pá, pá. Mostra pra ele o modelo. O som, por exemplo, de fazer pá, 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 é uma dica. É um nível de dica. A gente vai entrar nas dicas. E o outro movimento, que esse começa com um movimento só. O primeiro objetivo a curto prazo, o segundo objetivo a curto prazo com 2 movimentos. Então é esse e assim vai aumentando o número de movimentos, até o momento que ele vai aumentando esse repertório e generaliza. Então tá. E qual é a consequência? Ou melhor, qual é a resposta esperada da criança? O que é considerado como resposta correta? É que ela faça o movimento igual. Se eu estou fazendo pá, 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 mantendo aqui, fazendo assim, ou ela tem que fazer idêntico ao que eu estou esperando. Então, se a resposta ela é correta, a gente vai reforçar essa resposta imediatamente. Se essa resposta ela foi incorreta, a gente vai entrar com técnicas de correção de erro. E existem várias técnicas de correção de erro. Uma dessas técnicas de correção de erro é a gente reapresentar esse antecedente. Então, novamente, espera uns 2, 3 segundos. Faça isso, já dando ajuda para a criança, já fazendo a ajuda de forma mais intrusiva. Então, assim, se a criança errou, você dando apenas um leve toque, você vai dar uma ajuda total. Se ela errou, ela já estava fazendo independente e cometeu um erro em uma das tentativas, você vai dar uma ajuda
não tão intrusiva como uma ajuda total, mas já vai com uma ajuda parcial. Aí você vai dar um reforço mais brando para ela, então assim, um elogio, legal, bacana, vai reapresentar novamente o antecedente, faça isso. Já com um nível de ajuda mais baixo. Ok, gente? E a resposta incorreta, a gente já soube que faz a correção de erro, tem essa técnica, e você fala, Dani, mas minha criança, ela tá fazendo uma sequência de erro. Existe uma outra técnica de correção de erro que eu gosto muito quando a criança começa a errar demais, que é, reapresento o antecedente, dou um reforço de menor magnitude, vou para uma atividade que ela tenha domínio, reapresento novamente o antecedente, diminuindo o nível de ajuda e reforço. Então vamos lá, essa segunda técnica de correção de erro. Então, faça isso. Aí eu, aí a criança errou. Aí eu vou lá, dou uma ajuda mais intrusiva, tipo uma ajuda total, reforço, chego com uma coisa que ela tem domínio. Então, se eu faço assim, Aquiles, faça isso, bem, e ele faz, ok, que legal. Reforço também, menor magnitude, vou, reapresento novamente o antecedente do programa. Então, faça isso, já sem ajuda, ou com uma ajuda bem branda. Ok, gente, a gente entendeu isso. Agora vamos falar sobre a hierarquia das ajudas nesse programa. As ajudas, elas são específicas e cada programa, ela vai depender desse tipo de nível de ajuda, vai ser uma ajuda diferente. Então, esse programa, a ajuda mais intrusiva que você pode dar, que é a mais assim, nossa, é ajuda física total. É pegar mão sobre mão, posicionar a mãozinha da criança para que ela faça exatamente o movimento que você está fazendo. É a ajuda mais intrusiva. Outra ajuda, que é um pouquinho menos intrusiva, ajuda parcial. Leve toque, que é um toque daqui para cá. Daqui, ombro. Então, é um leve toque que você vai dar. Outro tipo de ajuda, sombra. A sombra, ela pode ser tanto muito, muito intrusiva, porque é a sombra junto com a ajuda total. É uma pessoa por trás fazendo o movimento. Então, ela pode ser uma sombra com ajuda total, uma sombra com ajuda parcial. Outra ajuda que a gente pode dar para criança também é a questão de prompts, né? Você colocar alguma coisinha que lembre o movimento. Então, por exemplo, coloca na cabeça da criança alguma coisa que chame, ou alguma coisa que vibre, ou algum elástico, alguma coisa que faça lembrar esse movimento. Então, você pode dar esse tipo de ajuda também. É muito importante que a gente comece a reduzir esses níveis de ajuda com o tempo. Então, a gente vai começar a atrasar a dica. A gente vai fazendo um esquema de atraso. Você vai fazer isso nos primeiros objetivos a curto prazo, quando a criança está aprendendo um movimento só ali, você vai diminuir. Mas é possível que você vá começar a esvanecer mais rápido essas dicas quando estiver naqueles objetivos mais para o futuro. Todos os objetivos a curto prazo você tem que esvanecer a quantidade de dica até que a criança faça de forma independente. Mas essa velocidade vai depender de criança para criança. Então, assim, no primeiro OCP, talvez a gente demore um pouquinho mais para esvanecer a dica, porque ela ainda está entendendo como é que esse programa funciona. Quando vai chegar lá nos últimos objetivos a curto prazo do programa, a gente está quase chegando lá na reta final do objetivo a longo prazo, a gente vai começar com dicas, a gente vai começar a acelerar esse processo de reduzir essas dicas. E os critérios também são muito importantes a gente entender, né? Quando é que a gente vai para o próximo OCP, né? Quando a criança acertar 80% em 3 sessões consecutivas, por exemplo. Então, em 3 sessões consecutivas, aproveita 80%. Como é que a gente aumenta o nível de ajuda da criança? Tá vendo que o negócio não tá indo muito bem, a gente vai aumentar o nível de ajuda da criança. Você usou a técnica de correção de erros, aquela menos intrusiva, 2 vezes, aí você vai aumentar esse nível de ajuda para a criança.
reduzir o nível de ajuda também, né? Quando ela tem intenção de fazer esse movimento correto. E interromper o programa, gente. Essa daí é uma questão que eu vejo clínicas errarem, que não interrompem o programa da criança e a criança passa 6 meses fazendo um programa que ela não está aprendendo. Gente, não é uma regra. Por quê? A criança pode ter ficado doente, a criança pode ter acontecido várias coisas, mas a sessão foi ruim, a criança não estava bem, enfim. Mas para vocês terem um parâmetro, 6 sessões, uma criança de ali até uns 4 anos, 6 sessões, não diminuir o nível de ajuda, para o programa, refaz a questão, vamos refazer, ver o que é reforçador, o que não é, vamos rever essa questão, trocar os reforçadores, não deu certo. Eu tenho uma lista de critérios que eu faço, que é buscar reforçadores mais potentes, modificar o posicionamento terapeuta. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá tudo escrito. Tudo isso escrito no livrinho que eu produzi pra ela. Então, assim, modificar o posicionamento terapêutico da criança, verificar se está usando a técnica de correção de erro de forma adequada, verificar se o interesse da criança na atividade, verificar se a topografia está adequada para as necessidades da criança e, por último, que às vezes é necessário, voltar a uma OCP, voltar a um objetivo a curto prazo. O programa tem que definir o número de unidades de ensino. Então, esse programa ele tem 5 unidades de ensino, 5 tentativas. E a gente tem que reforçar a cada tentativa. Que mais? Sistema de ensino. Quando e como? Como é que a gente vai apresentar isso daí? A gente vai apresentar de forma simultânea as dicas ou a gente vai atrasar? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. A gente vai começar com mais ajuda para menos ajuda para mais, enfim. E generalizar, quando a gente chegar no último objetivo a curto prazo, a gente vai começar a trabalhar, por exemplo, a musiquinha do estátua. Eu vi algumas perguntas, gente, eu vou parar aqui para responder as perguntinhas aqui. Primeira pergunta foi: Dani, boa noite. Tem algumas dicas de atividade para trabalhar desempenho visual? Eu tenho algumas lives sobre desempenho visual, dedicada a desempenho visual, e eu vou fazer sempre várias lives sobre desempenho visual. Inclusive, eu estou escrevendo material sobre desempenho visual, vamos ver no que vai dar, né? Esse material que estou escrevendo bem aos poucos. Depende do repertório da criança. Tem criança que ela falha tanto no desempenho visual Ixi, meu monitor. Tem criança que falha tanto nessa questão do desempenho visual que a gente tem que trabalhar, por exemplo, no escuro com ela. A gente pega uma lanterna e trabalha no escuro. Tem uma live sobre isso recente, tem umas 2 semanas que eu fiz, que eu fiquei um tempo sem fazer live. Tem umas 2 semanas que eu fiz live e eu falei sobre isso. Mais perguntas, cadê? Da Nadi. Dani, quando há dificuldade de encontrar um reforçador? Gente, eu adoro essa pergunta. Eu adoro essa pergunta, sabe por quê? O Aquiles, para um terapeuta que está começando ali a trabalhar com Aquiles, ele vai falar: o Aquiles não tem reforçador. Isso daí assim, geral. O Aquiles, ele gosta de coisas muito incomuns. Ele gosta de uma folha, ele gosta de um galho, ele gosta de um fio de cabelo, ele gosta de coisas incomuns. Por que não a gente não pode usar isso? Por que a gente não pode permitir que a criança goste de coisas diferentes? A gente ensina uma habilidade que é relevante, mas a gente entrega ali uma coisa que ela goste. Então, a gente a primeira coisa. Vamos olhar um pouquinho fora da caixinha. Brinquedo é uma coisa. Gente, quando eu era criança, eu ganhava boneca. Eu ganhava boneca e tudo. Eu tinha umas bonecas. Eu amava brincar com papel higiênico. Eu pegava um rolinho de papel, enrolava e ficava enrolando. E eu amava isso. Pra mim, isso daí era a melhor coisa. Aquilo dali, pra mim... porque quando eu era criança, as pessoas não perguntavam assim, mas pra mim aquilo ali era extremamente imaginativo. Pra mim aquilo ali eram os meus bonequinhos. Por quê? O papel higiênico, ele faz aquela roda, tem toda aquela diferença. E eu achava aquilo dali o máximo. Então, assim, gente, isso daí a gente tem que estar muito sensível
Porque a criança, o que é reforçador para ela é só para ela. Então, vamos pegar coisas incomuns. Ela gosta de tampinha, ela gosta de brincar com a luz, ela gosta de, enfim, levantar isso. Outra coisa também que a gente tem que ter em mente em relação ao reforçador é que eu tenho uma crítica muito grande essa questão de levantar esses rastreios de reforçador, porque o reforçador depende do dia. Falta, gente, isso daí falta a gente como terapeuta e com os pais também de falar, pai, mãe, os 5 primeiros minutos da sessão é para deixar essa criança livre, leve e solta aqui na sala. Eu quero que ela curta a sala e encontre o que ela quer, sabe? Observa, a gente tem que parar e observar mais as crianças, o que elas estão fazendo, o que elas têm interesse, o que ela vai fazer naquele ambiente. Isso vai dizer pra gente o que ela tem interesse naquele momento. Porque ela tá saciada de outras coisas. Mas se tiver uma coisa nova, uma coisa diferente ali naquela sala e ela pega, mesmo que essa coisa não seja relevante pra você, tipo, o Aquiles esses tempos, eu tô pegando a liguinha porque foi com essa liguinha mesmo. O Aquiles estava com essa liguinha brincando, ele achou na sala, eu tinha deixado num canto. Isso daqui foi o reforçador dele na atividade. Então eu pá, e a gente brincava, eu entregava pra ele, ele saía e brincava. Então, na hora que eu chegava, Aquiles, minha vez, aí ele já me entregava, e aí eu pá, e brincava com ele. E tinha um reforçador social sempre pareado, e deixava ele brincar lá, descansar um pouquinho, balançar, se concentrar nisso. Porque isso daqui relaxa, né? Isso daqui pra ele relaxa, esse movimento. Então deixava ele ali. Então essa questão. Eu sei que é muito difícil para os terapeutas, porque existe muita cobrança dos pais, em que entrou na sessão, tem que estar lá, parear, fazer, não sei o que lá. E, gente, observar é a primeira habilidade que um analista do comportamento tem que ter. A gente está observando o tempo todo o comportamento. Se a gente não deixar a criança se comportar de forma livre, o que a gente vai estar observando, afinal? A gente vai estar observando o produto do que a gente está produzindo só. A gente não vai estar observando o que ela está fazendo. Então é isso que a gente tem que ter em mente, essa sensibilidade. Vamos lá, mais dúvidas? Dani, quando a criança falha muito no comportamento de ouvinte? Peraí, vamos lá tomar. Nossa, minha água tá acabando. Nem tem a água do meu marido, nem tá aqui pra eu roubar a água dele. Então, comportamento de ouvinte. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente em relação ao comportamento de ouvinte, que o comportamento de ouvinte, ele é só legal para quem tá falando. Comportamento de ouvinte nunca é assim, não que não seja nunca, mas ele é muito mais relevante para quem fala e não para quem escuta. E a gente tem que tornar isso legal para quem escuta. Então, assim, primeira coisa é começar o comportamento de ouvinte com coisas que sejam muito relevantes para a criança. Não chamar à toa, começar a procurar coisas que elas gostem muito e leve. Lembrando, gente, que o rastreio visual e o comportamento de ouvinte, eles estão intimamente ligados. Estranho, né? Parece estranho quando a gente escuta pela primeira vez. Então, deixa eu te falar uma coisa. Vocês estão aqui, olhando para a tela, me escutando. Eu sei que tem muitas mulheres aqui, então, vamos lá. Digamos que o seu filho, mulheres, homens, enfim, chega assim, vão pensar de uma coisa que seja mais geral para todo mundo. Pronto, vocês estão aqui, me escutando, e a criança de vocês grita do outro lado. Mamãe! Papai! Qualquer coisa assim. Ou só grita. Ah! Você vai olhar. Você deu aquele olhar. O que via isso? Você usou seu comportamento de ouvinte. Você identificou um som no ambiente. O seu cérebro falou, tá vindo som. Vamos processar daqui de onde tá vindo. No momento que você fez esse entendimento, seu cérebro começou a calcular ali para onde está sendo da direção disso. Aí vem o rastreio visual. Porque você vai começar a performar visualmente aonde está vindo a direção da fonte sonora. Então,
a performance visual e o comportamento de ouvinte, eles estão intimamente ligados. A gente tem essa exigência. E aí o que acontece? Às vezes a criança, ela tem o comportamento de ouvinte. Ela escuta o que você está falando, mas ela falha na performance visual. Então ela não consegue rastrear de forma adequada aonde a fonte sonora está vindo para dar a resposta. Então, normalmente vocês pegam qualquer checklist, modelo Denver, Portage, o VibMap mesmo, uma das primeiras perguntas que tem lá é que chamam a criança pelo nome, a criança olha, não olha, falha. Mas às vezes ela não falha por ela ter um comportamento de ouvinte ruim, ela falha por ela ter uma performance visual ruim. Ela não consegue fazer esse planejamento motor de forma adequada para olhar ali a fonte sonora. Então é isso, gente. A gente tem duas coisas que a gente tem que aprender com o comportamento de ouvinte. Falar coisas que são relevantes para a criança é a primeira coisa. Chamar ela para coisas relevantes e dar ajuda física, porque essa criança, talvez ela não tenha esse planejamento motor para olhar para a fonte sonora. Gente, eu sei que tem uma linha que fala que tocar no rosto é aversivo, enfim, um bando de coisa. Você não vai chegar para sua criança e balançar a cabeça e forçar o pescoço. Você vai dar um leve toque, direcionando o caminho para que essa criança faça essas conexões no cérebrozinho dela, que indo na fonte sonora vai ter algo interessante. A gente está ensinando um comportamento básico, extremamente relevante. Então, vamos ter isso em mente. Dar o nível de ajuda ideal. A ajuda, ela vem para ela sair logo. Quando a gente dá uma ajuda certa e reforça o comportamento de forma adequada, essa ajuda, ela some de uma forma que ela parece que ela nunca existiu. Então, a gente tem que escolher a ajuda ideal para a criança no momento adequado, ok? Eu não sei se eu respondi sua pergunta direito. Se você tiver mais dúvidas, você coloca aí no chat ou na caixinha de perguntas que eu vou respondendo. Vamos lá. Mais dúvidas e questões, pessoas entrando. Vamos aqui para a caixinha de pergunta. Tem uma pergunta. Uma pessoa só comentou que tá tudo ok, tudo bacana. A Elaine. Oi, Dani. Estou com uma professora na sala desse curso de uma escola municipal. Preciso fazer uma pós, me indica e de conclusão ou psicopedagogia, a inclusão. Olha, eu não fiz pós nessas áreas. Eu não sei te falar sobre isso. Eu conheço algumas pessoas que têm pós e tudo. Você me chama depois dessas áreas. As minhas, a pós que eu faço uma sobre autismo e DI. E eu faço outras pós em aba. Outras mesmo, no plural, gente. Eu faço uma coleção de pós em aba. Eu adoro a pós do IEPSIS. Eu realmente, eu tava falando, nem porque eu virei amiga do professor Paulo, do Dr. Paulo Liberalesso e da Emília aqui, mas é porque eles fazem um trabalho incrível, gente. E eu acho que a gente precisa de ter instituições assim, porque assim, a Emília, que é a dona do IEPSIS, ela tem um filho que é autista e ele tem síndrome de Down. Ele tem essas duas condições envolvidas e ela é uma pessoa que é muito envolvida pela causa, ela quer que as coisas dê certo. Então, assim, como ela é uma mãe, sabe? Eu gosto muito de negócios onde tem pessoas com filhos, igual a do Alegramente. Eu não sei se vocês conhecem, ela fala sobre psicomotricidade e ela tem um curso relacionado a isso. Eu não fiz o curso dela, eu queria fazer. Bem que ela podia me dar o curso, né, pra eu fazer, porque eu tô quebrada de dinheiro. Ela tem um curso dessa parte motora. E ela é mãe. Então, assim, eu acho muito legal. O do IEPS, eu já fiz um bando de curso do IEPS. Eu gosto bastante, eu gosto da pegada deles e é isso, assim. Mais perguntas. Do professor Matheus Neto. Oi, tu tem uma planilha para digitar dados da intervenção que possa disponibilizar? Eu tenho um bando de planilha no meu site, gente. O que não falta é planilha do meu site.
Do Lucelmo eu fiz. O do Lucelmo é muito boa, do CBI. Ah, tem a nova do Lucelmo. Verdade, gente. Nem posso ver essas coisas. IEPSIS. Eu vou colocar aqui do IEPSIS. Ó, o IEPSIS e Terra Serena. Vou colocar aqui para vocês. Pós-graduação. Pronto. Aqui, IEPSIS. Nossa, essa daí do Lucelmo tá prometendo, gente. Deve estar boa mesmo. Eu não vou me inscrever porque eu já tô aqui financeiramente, gente. Pra vocês terem noção, eu tô montando todo esse material, toda essa aula que eu tô dando aqui pra vocês foi uma com base nas aulas que eu tô montando que eu tô treinando pra ficar aqui em casa. Porque eu não tô dando mais conta de ficar custeando as terapias fora de casa. E como eu já estudei uma quantidade considerável e eu tenho supervisão e tudo, a minha ideia é formá-la para ela ser a T do Aquiles. E eu acho que eu vou testar isso, eu vou contando para vocês essa história toda desse treinamento, mas eu acho que é muito possível, sabe? A gente treinar pessoas para serem as ATs, porque normalmente a gente acaba pagando numa clínica um estudante de psicologia, um estudante de terapia ocupacional, e isso é maravilhoso, é uma pessoa que tem formação e tudo para ser AT, só que eles normalmente são bem mais caros, eles saem bem mais caros, e eu acho legal a gente dar essa oportunidade para outras pessoas também se profissionalizarem, só que isso depende de uma pessoa com uma boa formação para dar esse acompanhamento, né? Que é o que eu tô fazendo, eu tô montando esses cursos pra AT do meu filho, que foi babá dele, é uma pessoa que tem um carinho imenso pelo Aquiles. E eu falei assim, gente, como ela tem tanto carinho pelo meu filho, ela é uma pessoa que tá na nossa família há tanto tempo, sabe? Ela foi diarista, vou contar um pouquinho, né, da Dani. A Dani, antes de eu engravidar, ela foi diarista daqui de casa. E eu tava grávida do Aquiles, no final da gravidez eu tive uns perrengues, né, e já não tava indo muito bem, o Aquiles é prematuro. E aí eu já tinha alguns dias que eu já tava sentindo que as coisas não estavam indo muito bem. E ela amanheceu, ela chegou para fazer uma diária em casa e ela falou: Dani, corre pra emergência, corre pra emergência. E ela me contou a história dela. Gente, a história dela, assim, ela, enfim, final, assim, foi uma violência obstétrica e ela me deu toda a dica para eu não passar por isso também. E aí eu fui e falei assim, não, gente, eu vou correr para emergência. E dito e feito, gente, se eu não tivesse, ela foi um anjinho que me empurrou e aí o Aquiles nasceu, não chegou a ter sofrimento, mas estava no quase. Então ela conviveu tudo isso daí, ela viu o Aquiles bebezinho, ela foi babá do Aquiles, inclusive, durante um tempo que eu trabalhava à noite, e eu fazia plantão noturno, e ela era babá do Aquiles à noite, e durante o dia ela fazia diária. Pensa numa mulher que trabalha. E aí, e agora, né, nesse momento, ela vai começar a ser a AT do Aquiles, né? Enfim, vamos lá para as perguntas que eu recebi. Aqui, vamos lá. Mais perguntas loucas para fazer. Boa noite! Tenho encontrado muitas crianças diagnosticadas com TEA que se comunicam muito bem em inglês e não se interessam por português. O que você acha dessa criança estudar em uma escola bilíngue? Vamos lá. É muito boa essa pergunta. Muito, muito boa. Existem muitas hipóteses sobre isso. Sobre essa questão de se é boa ou não, duas línguas. Tem muitas questões que a gente tem que colocar em mente, né? Primeira coisa que a gente tem que colocar é a nossa comunidade verbal. Qual é a comunidade verbal dessa criança? A comunidade dela entende inglês? Porque se entende, é um caminho mesmo. Não, eu realmente não retiro essa possibilidade. Se ela domina bem, se ela consegue expressar os sentimentos dela em inglês de forma complexa, sabe? Porque não basta falar. Porque assim, gente, eu conheço crianças que falam vários idiomas, mas elas só falam, elas não se comunicam. Elas repetem músicas, mas elas não fazem sentido, elas não fazem solicitações, elas não contam sobre o sentimento, não conseguem falar, meu pé tá doendo, sabe? Se machucar.
Então, isso é muito importante. Outro ponto, vamos lá, para a história que eu gostei muito dessa explicação, que a gente aprende por eliminação. Você aprende em português que esse lápis é amarelo. Você aprende que esse lápis é azul. Então, se eu ensino para você, digamos que eu só ensine para você que esse lápis é azul e falo, cadê o lápis amarelo? Você sabe que esse lápis é azul, mas e esse lápis? Ela falou que é amarelo. Ela falou que quer que eu mostre qual é o amarelo. Se esse é azul, esse deve ser o amarelo. A gente aprende não só eu fico ensinando, esse é azul, esse é amarelo, esse é azul. Não, a gente aprende por eliminação. Se eu falo que esse é azul, logo, se eu estou pedindo o amarelo, este é o amarelo. Mas se a gente adiciona um idioma a mais, como é que é amarelo em inglês? Yellow. Azul, blue. Então, isso é azul e blue, isso é yellow e amarelo. Então, vamos lá. Eu ensinei para vocês que isso daqui é azul. E eu apresento isso. E eu chego para você, mostre o lápis blue. Aí a criança vai ficar, blue. Eu tô falando do outro idioma, né? Fazendo o contrário. Aí a criança vai ficar meio perdida, porque eu sei que isso é azul. Eu aprendi que isso é azul, mas eu tenho blue. O que é blue? Blue é isso, então. Porque a gente aprende por eliminação. Então a gente aumenta o número de possibilidades. Invertendo. Criança aprendeu inglês. Ela aprendeu que isso é blue e ela aprendeu que isso é yellow. Eu chego para a criança e falo, mostre o lápis azul. Ela sabe que isso é amarelo e isso, quer dizer, que isso é yellow e que isso é blue. E eu peço para ela mostrar o lápis azul. E aí, como é que fica? Como é que fica? Eu peço para ela mostrar o lápis amarelo. Então, assim, a gente aumenta o número de variáveis envolvidas. Isso é ruim? Por um lado por outro lado é bom. Porque a gente está usando essa janela. Só que a gente aumenta o número de possibilidades. E a gente já tem um indivíduo que tem dificuldades de expressar os seus sentimentos, de organizar toda essa questão. Tudo vai depender do repertório. Com Aquiles, por exemplo, restrição. A gente restringe o número de palavras. Então, é tudo muito mastigado. Para algumas crianças que têm apraxia de fala, uma apraxia mais severa, às vezes o inglês é mais fácil. Às vezes essa mistura de idiomas, eu já vi crianças que misturam vários idiomas por ter dificuldade de falar, mistura vários idiomas para conseguir montar uma frase. E crianças típicas, gente, crianças típicas. Eu conheci não, mentira, eu sei porque é sobrinha de um amigo meu, que a mãe dela é brasileira, o pai é americano e eles moram na França. Então a menina, ela forma frases com 3 palavras diferentes. Ela faz uma mistureba total, a forma que ela organiza. E para ela faz muito sentido. Justamente porque ela pega o que ela sabe de cada um e monta uma frase. Então, para quem tá escutando, quem não tá acostumado, meu Deus, o que essa menina tá falando? Não faço ideia. Então tá, vamos lá prosseguir. Eu espero ter ajudado na sua pergunta, né? Vamos lá. Michele Andrade, meu filho está trabalhando na aba uso da máscara, mas com muita dificuldade, rigidez, não questões sensoriais. Alguma dica? 3 anos. Ai, gente, mas é complicado. É muito importante, gente. O uso de máscara é essencial, é muito, muito importante. Mas é realmente complicado. É muito difícil a gente separar o que é sensorial do que não é. Porque ser sensorial é um comportamento. Eu tenho muita agonia, eu aprendi assim, a trabalhar com comportamentos inapropriados, disruptivos, que você chega lá com as funções do comportamento, que a função do comportamento é atenção, é fuga, enfim, é sensorial.
Gente, é tudo a mesma coisa, é tudo misturado. Um comportamento, ele é composto de muitas coisas envolvidas, não é uma coisa ou outra. Então tem a questão sensorial mesmo. E tem algumas dicas que falam, você coloca uma máscara legal para criança, mas se essa criança ela não performa bem visualmente, você vai colocar ela na frente do espelho com essa máscara legal, para ela não vai estar nem olhando essa máscara legal. Então, assim, existe a questão das aproximações sucessivas. E será que as aproximações sucessivas com esquema de reforçamento pode dar certo com ele? Então a gente tem que ver um reforçador extremamente poderoso e treinar várias vezes por dia, colocando essa máscara para aumentar cada vez mais o tempo. É um processo relativamente longo. É possível, dá certo, deu certo com muitas crianças, muita gente deu certo. Mas se a criança tiver deficiência sensorial, aí é outra história. Vai ter que ter um terapeuta ocupacional com uma ótima formação para trabalhar isso. Vamos lá para mais perguntas. E quando o autismo é camuflado? Recebi essa pergunta aqui da Paula, que é o meu caso. Eu camuflei muita coisa no meu autismo, gente. Eu vivo camuflando. Eu tenho ecolalia. Eu tenho uma ecolalia que se chama palilalia. Ela é uma ecolalia tardia. É um tipo de ecolalia, não é bem tardia, na verdade. Perdão, a gente saiu falando besteira. Eu fico na minha cabeça, pensando numa frase ou numa palavra que repete. Normalmente é quando eu tô estressada. Até uma hora que eu falo e é um saco, gente. Pra mim, eu brinco que ela tem a função de encher o saco. Mas eu sei que ela é uma forma de extravasar esse estresse. Então, como eu camuflo? Quando eu falo essa palavra, eu falo um contexto. Eu falo normalmente sempre um contexto para as pessoas, daquela disfarçada. Então, essa é uma estratégia que eu sigo. Existem várias formas de camuflar e é complicado. Faz mal só pra gente. Aqui, meu filho faz isso, mistura as palavras em português e inglês. Gente, isso é bem comum. Mais perguntas da Sara. Como ampliar os reforçadores? Só comida, jogo de celular, TV tem funcionado. 3 anos não verbal. Eu não sei se você pegou, Sara, no início da live, eu tava falando sobre observar a criança. Gente, isso fez toda a diferença na intervenção do Aquiles. Quando a gente começou a deixar... Isso já tem tempo que a gente faz isso. Deixa ele livre, 5 minutos. Se você coloca no cronômetro, pega um cronômetro e coloca ali 5 minutos, você vai ficar observando. Observa o que ela está fazendo, deixa ela no ambiente livre, na salinha lá da clínica, na sua casa também, ali no ambiente, modifica um pouco esse ambiente com novas coisas, sabota o ambiente que a gente fala, né? Pega umas coisas diferentes, coloca ali e observa. Observa o que ela ficou mais interessada, o que ela mexeu, vai fazendo as suas anotações, né? E ela pegou algum item de interesse, mesmo que incomum, pegou ali e ficou lá, balançando, bora, ó, minha vez, aí você imita, balança, devolve, aí a criança balança, aí a próxima vez você pega, recolhe e faz atividade. Você tem que, no início você devolve, isso que ela achou que é muito interessante, tem que fazer essa dança do vai, vem, fica. Aí faz atividade. Aí vai, entrega, vai, vem, para ela saber que vai devolver esse objeto que é tão interessante. Mais dúvidas, mais questões, mais outras coisas também. Eu já escrevi 4 aulinhas que vai ser para Dani, né? Que daqui a um tempo vocês vão conhecer ela também. Essa introdução que eu dei aqui para vocês, essa introdução que eu expliquei para ela, mas eu expliquei de forma prática, mostrando os programas para ela, como faz correção de erro, como reforça um comportamento, como anota. Tá super dinâmico isso. A próxima aulinha vai ser sobre reforço, punição e extinção. A gente vai falar sobre essas 3.
A aula 3 é sobre avaliação de habilidades básicas. Então, eu vou falar o que é uma habilidade básica. Como é que a gente identifica o que é uma habilidade básica? Eu falo muito sobre habilidades básicas aqui. As habilidades básicas, elas são extremamente importantes. E às vezes, na terapia, os terapeutas querem dar passos um pouco mais largos e a criança não tem essa base para dar espaços. E aí fica aquela coisa meio freada, a criança não generaliza. É aquele ó. E aí a gente segue para registro, que aí a gente vai entrar mais profundamente. Mas a intenção aqui é que ela vai estar aprendendo tudo ao mesmo tempo. Vai estar ali, vai ser um aprendizado cíclico o tempo todo. Não vai ser esse negócio de teoria e depois vai para a prática. Não, hoje foi assim. Eu fazia ali umas 2, 3 tentativas, mostrava para ela aí ela sentava e fazia com Aquiles. Aí eu ia modelando. Não, Dani, é assim, assim, assim que faz. Não, ó, olha o que você fez. Ela fazia muito uma coisa que eu já errei muito, gente. Eu tava olhando ela e eu falei assim, gente, sou eu que eu fazia isso. Comportamento de ouvinte, tipo, falar para Aquiles, pula. Ou, tipo, bata palma. Eu já tava ali batendo palma junto. E não, eu não podia bater palma. Isso aqui, ele vai fazer por imitação. Eu falo, pula, palma, é só isso, é o comando. Se é pra dar ajuda, aí é assim, é dica. Então, o que acontecia muitas vezes, né, que aconteceu? Ela fez a imitação, tipo, mexer a língua, que a gente faz muito movimento de rosto também. Então, mexe a língua. Por que a gente faz muito essa questão de fazer solicitações de comportamento de ouvinte para ele mexer a língua? Por quê? A gente quer entrar, que o que o pessoal da fono fala e o pessoal da aba morre assim, do coração, é as pistas metacognitivas. O que vem ser essas pistas metacognitivas? Que a gente fala, barulho de chuva, shh, faz o barulho de chuva, shh. Ou, por exemplo, você usar uma metáfora bem elaborada para falar sobre um som que a criança tem que fazer com a boquinha. Então, eu acho que falar metacognitiva, ela reúne um conceito. Eu gosto de usar essas coisas, apesar que o pessoal da análise do comportamento vai ficar pé da vida comigo. Então, gente, nós usamos... ela foi fazer essa questão e ela falou assim, mexe a língua para Aquiles. Aí, ela já fez o modelo. Aí eu perguntei, Dani, que eu não consegui enxergar na hora, ele fez de forma independente? Aí ela falou, fez. Tem como você me mostrar como é que você fez? Ela, eu falei para ele mexer a língua e fiz assim. Aí eu falei, não, Dani, você deu o modelo para ele. Isso é imitação. Se você quisesse fazer imitação, você ia falar tipo, faça assim, faça isso. Ou simplesmente dar um modelo para ele te imitar. Mas o que a gente queria aqui nesse programa é linguagem receptiva. Que você fala, balance a língua, mexa a língua, enfim... o comando que for, a gente tá fazendo. A Adri, que é do meu grupo de estudos, perguntou, Dani, ficará gravada a live? Ficará gravada a live, vou deixar essa live gravada. Então, gente, para finalizar essa primeira aula que eu dei para ela, eu fiz o seguinte exercício. Eu contei para vocês durante a live sobre o programa modelo para entender sobre a tríplice contingência, que é a contingência em si, ou contingência tríplice, né? O pessoal, cada um fala um nome diferente. Para entender isso dentro de um programa. E aí, finalizando isso, que é um programa de imitação estática e dinâmica, tem essas perguntinhas aqui, ó. Vamos lá. Que eu fiz para ela. Quais habilidades está sendo desenvolvida no programa acima? Então, basta ela ir lá no programa para saber qual é a habilidade. Eu tenho que ler para entender, né, gente? Não adianta isso. Analista do comportamento que não lê, não tem como. Então, aqui, ó, imitar, imitação. Aqui, ó, habilidade, imitação. Então, tá. Então, pronto. A gente já sabe que habilidade que tá querendo ensinar aqui é imitação. Próxima pergunta. Marque as habilidades que são pré-requisitos para trabalhar essa habilidade. Vamos lá, gente. Vamos pensar nas habilidades que são pré-requisito. Eu tô fazendo imitação dinâmica e estática. Então, eu tô fazendo assim, ó. Faça isso. Dinâmica e estática.
para vocês, vamos aqui olhar as opções e vocês vão me falando. Quais dessas habilidades aqui, elas são pré-requisito para o que a gente está fazendo? Rastreio visual é imitação dinâmica, tipo dança. Uma dança é pré-requisito para essa habilidade que a gente está fazendo. Imitação com apenas um movimento. Atenção a comando simples. Qual desses daqui, vamos fazer o contrário, qual desses daqui não é pré-requisito para uma imitação motora dinâmica e estática? Qual que não é pré-requisito? A imitação dinâmica. Isso daqui é uma habilidade que, na verdade, precisa ter essa daqui que a gente está mostrando, que é imitação dinâmica e estática, para a gente poder aprender a dançar. Então, rastreio visual é um pré-requisito. Imitação de um movimento é. Atenção a comando simples é. Aqui, ó. Se em 3 sessões não reduzir o nível de ajuda, o que tem que ser feito? Aumentar o nível de ajuda? Interromper o OCP? Avançar? Então, ó, eu fiz várias perguntinhas para ela, para que ela marcasse tudo isso daí. Exatamente, a imitação dinâmica não tem como, né? Então, assim, qual foi o comando que foi usado nesse programa? Que outro comando a gente poderia usar? Também para ela se questionar sobre isso. Qual consequência não está sendo reforçada? Então a gente tem que pensar assim, como saber que a consequência não está sendo reforçada? A gente tem que se perguntar, ok, minha criança não está aprendendo, como eu sei que ela não está aprendendo? A gente tem que se questionar isso quando a gente vai aplicar um programa. Se ocorrer um erro, como é que eu corrijo esse erro? Então tudo isso. Mais uma perguntinha. Minha filha tem 3 anos e 7 meses, está difícil a linguagem receptiva. Dá vontade de desistir. Gente, não é fácil treinar a linguagem receptiva. Como eu falei no início da live, às vezes a criança tem um entendimento, mas ela não consegue fazer esse planejamento para ir olhar a direção do som. Tem toda essa questão que ela é extremamente complexa na linguagem receptiva. Então, a gente tem que levar em consideração. Gente, eu acho que assim, por hoje deu, né? Foi uma live, eu nem sei quanto tempo de live durou, mas eu acho que foi bastante coisa. Vocês têm alguma dúvida? Eu vou tirar a última dúvida que aparecer aqui, eu vou tirar e vou zarpar daqui da live. Então, tirem sua dúvida agora ou até a próxima live. Ou vocês mandam no direct, comentários do post, enfim. Vamos lá para a pergunta da Josi. Ah, querida Josi, muito querida. Ô, Dani, a imitação estática é pré-requisito para imitação através de música? A imitação estática é porque o que acontece? Esse programa, ele é uma variação de imitação dinâmica com imitação estática. O que vem a ser isso? Eu faço pam, 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 ou pam, pam, pam. Então, a gente faz essa variação. Vamos lá. Não quer dizer que a estática seja pré-requisito para música, mas a música, ela é uma composição. O que acontece na imitação estática? A gente faz na variação da imitação dinâmica com a estática, que é pá, pá, pá. Essa pausa, dá aquela pausa para a gente pensar para o próximo movimento. Então, por exemplo, qual seria a próxima coisa que eu poderia fazer com Aquiles? Um OCP intermediário aí antes de finalizar. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Viu? Eu vou fazendo essa variação. Isso daí é um princípio da música. A gente tem leves pausas. Eu dancei durante um tempo, assim, por incrível que pareça. Eu sou desengonçada pra caramba, mas meus pais insistiram, gente. Eles realmente tentaram. Mas eu sou uma... E a gente tinha muito essa questão, né? Quando você vai dançar, você vai começar a aprender uma coreografia, a professora faz 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, para. 1, 2, 3, 4, 5. Sabe? Ela vai fazendo todos esses movimentos contados e eles têm uma pausa, uma quebra, para você continuar o próximo movimento. Então tem muito isso. A gente faz de forma... Quando a gente não vai fazer uma coreografia que é complexa, a gente faz isso de forma empírica, né? A gente vai aprendendo, assim.
Qual o requisito da linguagem receptiva? Isso daí é uma pergunta muito boa. A gente pode falar sobre requisitos, muitos requisitos. O primeiro requisito que a gente tem que pensar sempre são nos marcos de desenvolvimento. Todos não, né? Mas a maioria desses checklists, eu tinha prometido que eu só ia responder uma pergunta, mas vou responder só porque ela é muito boa. Quem me perguntou foi a Deia. Deia, sua pergunta foi muito boa. A gente tem que pensar nos marcos de desenvolvimento. Então vamos lá, vamos pensar no bebezinho. Vamos lá pro bebezinho que ele vai ouvir e ele vai na direção do som. Esse é o pré-requisito. É tentar ir na direção do som. Por quê? Ele pode entender o que está sendo falado, mas a linguagem receptiva, ela é importante para quem está falando. Então ele entendeu o som, ele pode até entender de onde vem a fonte sonora, mas ele tem que se direcionar. A criança, para fazer essa ideação motora, ela tem que ter já a bainha de mielina, blá, 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 blá. Ela já tem esse processo de mielinização. Eu não vou... Tá, não vou entrar nessa parte muito técnica, não. Enfim, existe um marco de desenvolvimento, quando a criança tá ali lá pros 3 meses, que ela já consegue fazer esses movimentos de forma mais assertiva, indo na direção do som. Isso é um pré-requisito. Se a criança, ela falha nisso, gente, tem alguma coisa errada, assim, alguma coisa que tem que levar no médico para avaliar. E aí a gente vai seguindo. Esse caminho para o som, ele vai se tornando cada vez mais sutil, mais perfeito mesmo. A criança começa a conseguir identificar fontes sonoras numa variação, aonde está a posição. Você pega uma caixinha de som e esconde pela casa e a criança consegue rastrear onde está esse som depois que começa a andar. Então a gente vai cada vez deixando esse rastreio. Você pega aquela musiquinha que a criança gosta, aquela tipo, assiste TV, tem uma musiquinha lá. Eu sou totalmente por fora dessas coisas, que aqueles ele não gosta, gente. É engraçado, a maioria das pessoas falam que sobre essa questão de tela, de tela não pode, blá blá blá. O Aquiles, ele não gosta, ele não liga pra tela. E a gente tinha atividade que a gente tinha que usar tela, tinha que usar, porque eu não ia conseguir fazer a randomização que ele precisava. Então a gente tinha que usar o tablet, só que ele não gostava. E aí, foi isso daí, mas voltando, né, fez um alt tab enorme. A gente pega um sonzinho e começa a fazer a criança rastrear esse som. Isso é um pré-requisito. Aí, outro pré-requisito que vai chegar um tempo, o nome. Você chama pelo nome e a criança identifica quem tá chamando e se essa pessoa ela é relevante ou não. Se ela é uma voz relevante no ambiente. A gente não quer que a nossa criança preste atenção a todos os sons do ambiente. A nossa voz tem que ser a mais relevante de todas pro nosso filho. É muito prepotência, né? Mas a nossa criança tá correndo na rua, você fala, para! Aquiles, para! Ou só primeiro, Aquiles! Ele tem que parar. A minha voz é relevante. Ele tem que chegar e olhar para minha mãe tá me chamando. Então, a nossa voz tem que ser mais relevante, independente do que a gente está falando. Então, assim, digamos que, por exemplo, tá a TV ali tocando, ou vocês estão na rua, tem buzina, tem não sei o que lá, e você chama seu filho, ele tem que olhar para você. Então, isso é um pré-requisito, que a sua voz seja mais relevante no ambiente. E assim a gente tem que fazer essa reflexão sobre os marcos de desenvolvimento e a criança. O problema gente, nós vivemos isolados. A gente vive em cidades, por exemplo, eu moro em Brasília, numa região administrativa de Brasília que se chama Águas Claras. Aqui tem mais de 200 mil habitantes. Gente, 200 mil habitantes. Eu não conheço quase ninguém aqui. Eu conheço, assim, pouquíssimas. Eu tenho amigas queridas. Eu tenho uma amiga super querida que mora aqui. E a gente quase não se vê. É gente pra caramba que mora aqui. E aí, essa questão, né? A gente tem que levar o que é relevante. Então, eu me perdi completamente, que eu tô cansada pra caramba. Eu vou ter que voltar também.
Ai, vai ter que ficar salva, porque eu perdi o raciocínio do que eu tava falando. Eu fui pra uma coisa, fui pra outra. Eu tô cansada de verdade, eu tô precisando dormir. Eu tô agoniada porque eu perdi meu raciocínio. Olha! Entrou alegramente. Tava falando de você, que a gente tem que incentivar as mães que têm filhos autistas, que trabalham com isso. É uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração. A gente tem que sempre estar relevando. Gente, eu vi que outra pessoa comprou o selo, eu nem agradeci. A Sara! Sara, muito obrigada pelo selo. Passou aí rápido e eu não vi, me desculpa, Sara. Não sei se você ainda tá aqui na live, mas muito obrigada por comprar o selo aqui do canal. Então, deixa eu ver aqui de novo a pergunta. Gente, eu tô agoniada porque eu perdi meu raciocínio da pergunta da pessoa. Ah, sobre linguagem receptiva, que a pessoa fez sobre os pré-requisitos da linguagem receptiva, mas eu perdi em algum momento. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de live. Esse primeiro material eu vou ver se eu disponibilizo lá no meu site, vou ver se eu posso cortar, porque foi feito pro Aquiles, então eu tenho que dar uma arrumada para ver o que eu coloco, o que eu não coloco. E tem mais uma coisa, gente, que eu queria saber se vocês têm interesse. Eu tenho recebido muita gente pedindo: Dani, faça um grupo de estudo de paz. E aí, eu vi que assim, eu não dou conta de fazer isso sozinha. Eu conversei com mais duas amigas que são estudiosas da área. Uma é professora e outra é psicóloga, que é a Flor e a Samile, para ver se a gente monta um grupo desse com um custo bem baixo. O custo é praticamente para a gente pagar o Zoom, pagar uma plataforma dessa e poder montar os materiais, colocar, enfim, alguma coisa assim. A gente montar um grupo de estudos. E eu queria conversar com vocês. Eu pensei numa temática do grupo de estudos que eu estava conversando com as meninas sobre habilidades básicas. E aí é o seguinte, eu falo sobre treino de habilidades básicas em casa, a Samile fala sobre treino de habilidades básicas na clínica, e a Flor, que ela é professora há muitos anos, ela tem muita experiência sobre habilidades básicas na escola. Então a gente está pensando em montar alguma coisa com custo baixo para que seja super acessível, baixo mesmo. A gente está tentando calcular para ser o mais barato possível, só para custear mesmo essa questão assim. Que, gente, essas plataformas são muito caras. A gente foi olhar assim, a gente pensou em fazer pelo Telegram, mas o Telegram ele tem muita coisa boa, mas ele tem muita limitação também, e tem questão de segurança e tudo. Então, depois vocês mandem o interesse. A gente pensou nessa questão assim, se todo mundo vai ter interesse de fazer as 3 aulas, que seria a minha, da Samile e da Flor, ou faz separado, né? Cada um faz separado. Porque assim, eu não tenho experiência de clínica. Eu não posso falar para vocês sobre como é que é trabalhar a criança na clínica. Eu trabalho em casa, eu oriento pais. Até hoje eu não cobrei um tostão, mas pais vivem entrando em contato comigo. Esses dias mesmo, gente, teve um moço de Portugal que a gente conversou um tempão, Francisco, super gente boa, orientando ele. Teve uma outra moça que é da Polônia, não é da Polônia, ela mora... esqueci aonde. E várias outras pessoas em vários lugares no Brasil que entram em contato comigo. Eu tento dar orientação, mas eu já não tô mais dando conta disso. E aí, por isso que vem essa questão de fazer um grupo de estudos com direcionamento. E a gente tá pensando em falar sobre habilidades básicas. E aí vem a questão, né? Uma mãe que tem um filho que tem uma habilidade mais elaborada, a criança tem mais habilidades, ela vai ganhar alguma coisa com o curso? A gente vai falar sobre certas questões básicas da análise do comportamento e tudo, mas a princípio a minha parte vai ser daquelas crianças que a gente fala, das crianças que todo mundo desiste, né? São as crianças que viram aqueles jovens, que viram aqueles adultos que desistiram, os terapeutas simplesmente desistiram, falaram que é isso mesmo. Por quê? É o que eu mais vejo, gente, é o que eu mais vejo, desistirem das crianças que
são difíceis, entre aspas, são difíceis de aprender, que que já são rotuladas com deficiência intelectual, porque a intervenção é péssima, e aí rotulam a criança com deficiência intelectual. Então, meu foco são nessas. Aí vocês conversem com a Samile, com a Flor, qual vai ser o foco delas, e a gente vai discutindo, vocês vão enchendo o saco delas com os outros temas. Eu vou colocar aqui a Flor, a Samile. Eu vou marcar elas aqui, que a Samile, as duas devem estar trabalhando. Aqui, ó, habilidades básicas, escola. Tá difícil escrever, gente? Tô precisando de ajuda. Escola e casa. Pronto. Então é isso. O propósito desse grupo de estudo, gente, é o seguinte, que eu tô arquitetando na minha cabeça. Ensinar para vocês com slide, com material, fornecer materiais para vocês, para que vocês reflitam sobre como estruturar essas atividades em casa, pequenas avaliações. Não vai dar para ser... Esse grupo vai ser através de qual rede social? Não vai ser por rede social, a gente tá pensando em às vezes, abrir um grupo no Telegram pra gente conversar um pouquinho no grupo do Telegram. Vai ser uma aula, tipo, cada um vai ter uma aula de umas 2 horas, não vai ser profundo, a gente vai tentar falar o que for possível, porque a gente tá tentando deixar o custo mais baixo possível. Entregar o material, enfim, vai ser desse esquema que a gente tá pensando, planejando pra vocês. Eu só tô conversando pra saber se vocês têm interesse. Vocês me chamam no direct depois falando sobre se tem interesse pra ver quanto que mais ou menos a gente coloca o custo, porque a gente vai ter que pagar a plataforma antes de abrir. Então, assim, a gente vai ter que pagar o Zoom, ou no caso, questão de material e tudo, a gente tem que ver, calcular e tem que ter noção de interesse, tá bom, gente? Então, vocês mandam um direct pra mim, quem tiver interesse na parte de habilidades básicas para treino em casa, vai ser comigo. Habilidades básicas na escola vai ser com a Flor. Então, se vocês tiverem interesse na parte de habilidades básicas na escola, é com a Flor. E habilidades básicas na clínica é com a Samile. Então, a gente vai fazer aí, tentar deixar o custo mais baixinho possível para conseguir fazer isso para vocês, tá bom? E é isso, gente. É isso que eu queria trazer para vocês. Mandem um direct, estarei esperando para eu ir lá vendo que vocês têm interesse. Então, é isso. Tudo de bom para vocês, uma excelente noite, uma ótima semana. E a gente ia ter a live essa semana sobre aba de verdade, sabe aquele post que eu fiz, que é possivelmente a sua criança não está fazendo aba de verdade? Pois é, eu convidei a Nathalie Araripe. Ela ia dar uma live ia fazer parte de uma live nessa quinta comigo, só que ela teve um imprevisto e a gente remarcou, vai ser quarta que vem. Nós vamos falar sobre esse tema que possivelmente a sua criança não está fazendo aba de verdade. E a gente vai falar sobre por quê, como a gente identifica esse passo a passo para saber se sua criança está tendo uma intervenção de qualidade. Outro ponto também, a outra semana, dia 1º, já coloca na agenda, gente, vai ter uma live com o Dr. Paulo Liberalesso. A gente vai falar sobre deficiência intelectual e autismo, DI e autismo, ok, gente? 1º de dezembro. Vai ser uma live que já tá com o roteiro pronto. Podem mandar mais dúvidas também. Mandem no direct sobre deficiência intelectual e autismo, dia 1º. Semana que vem vai ser sobre critérios para que a intervenção seja aba de verdade. Gente, tô cansada. Boa noite. Tudo de bom para vocês. Vocês são pessoas muito queridas. Eu fico muito feliz de vê-los aqui conversando, e são pessoas que sempre estão interessadas em aprender e estudar, e obrigada de coração por estarem aqui. Tudo de bom e até mais!